Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 19 de outubro. Em julgamento no plenário virtual, o Supremo nega pedido para impedir transferência de líderes de facções criminosas para presídio federal em Brasília. O governo do Distrito Federal também pedia que Marco Williams Herbas Camacho Marcola e outros presos de alta periculosidade que estão na penitenciária fossem transferidos para outros estados. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Tribunal Superior Eleitoral e Conselho Nacional de Justiça realizam primeira ação para identificar pessoas sem documento nas prisões. CNJ aprova a Política Nacional do Poder Judiciário para o Meio Ambiente. Acordos de cooperação vão aprimorar a gestão de precatórios na Justiça. Por unanimidade, o plenário do Supremo rejeitou a ação do governo do Distrito Federal para impedir a União de transferir líderes de organizações criminosas para a prisão federal em Brasília e para que fossem retirados os que já estão na unidade. Em especial, o pedido era para que Marco Williams Herbas Camacho Marcola, um dos líderes do PCC, fosse transferido para outra unidade da federação. A alegação era de que a presença de detentos de alta periculosidade prejudica a segurança dos moradores da capital do país, além de colocar em risco as principais autoridades da República e as representações diplomáticas estrangeiras. Em julgamento no plenário virtual, a Corte seguiu o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Entre outros pontos, o relator destaca que não cabe ao Distrito Federal questionar a transferência de presos determinada pelo Poder Judiciário Federal para estabelecimento penal federal, mantido com recursos federais e protegido por servidores públicos federais. Sobre a retirada de presos que já estão em Brasília, Barroso destaca que não é preciso esforço para concluir que é muito mais fácil o resgate de um preso no percurso da transferência do que dentro de um presídio de segurança máxima que tem o perímetro externo protegido pelas Forças Armadas. O Tribunal Superior Eleitoral realiza a sessão plenária logo mais às 7 da noite. Repórter Henrique Amaral tem mais informações direto do TSE. Boa noite, Henrique. Boa noite, William. Boa noite a todos. O destaque da sessão de hoje é um recurso do Ministério Público Eleitoral contra o deputado estadual pelo Paraná, Fernando Francischini. Durante a campanha eleitoral de 2018, Francischini fez uma live no Facebook e, nessa live, afirmou que as urnas eletrônicas estavam fraudadas para impedir a eleição do então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná entendeu que não houve benefício para o deputado estadual. E agora o Ministério Público quer reverter essa decisão aqui no TSE. E, William, quem tiver alguma dúvida sobre a segurança da urna eletrônica, pode acompanhar o teste público de segurança do Sistema Eletrônico de Votação, que acontece no mês que vem. Mais cedo, a segunda turma de investigadores pré-inscritos para o teste pode tirar dúvidas com técnicos do TSE. Muita gente deseja ver uma urna eletrônica completamente desmontada. Nesta terça-feira, o segundo grupo de investigadores que tiveram as pré-inscrições aprovadas para participar do teste público de segurança do Tribunal Superior Eleitoral tiveram essa oportunidade. Nós vamos fazer uma explicação desmontando a urna eletrônica, explicando todas as interfaces que a urna tem, né? Quais foram as tecnologias empregadas e o porquê de determinadas características para eles entenderem não só os aspectos de segurança, como também a funcionalidade completa da urna. Assim eles conseguem ver literalmente, né, como é que funciona a segurança da urna e como é que o equipamento foi projetado. O pedido para abrir a máquina, que é do modelo 2015, foi do desenvolvedor de hardware e software, Lucas Pavão. Visualizando, a gente percebe, né, as características de blindagem contra qualquer tipo de adulteração que fosse feita externamente ao circuito ou às informações que processam na urna, né? Ela tem características de computador, mas ela é uma soma de mais de um computador praticamente independente, né? Então, genericamente, algumas pessoas associam que os problemas de invasão ou adulteração seriam similares a adulterações feitas por hackers de computadores, mas não é, porque é outro sistema completamente diferente. Até a sexta-feira desta semana, os pré-inscritos aprovados para o teste público de segurança vão poder inspecionar os códigos-fonte dos sistemas eleitorais, que são os programas usados durante as eleições.
Eles têm até o dia 25 de outubro para apresentar ao TSE um plano de teste com as informações do que desejam investigar durante o TPS. No dia 26, o tribunal irá divulgar quais planos foram aprovados. Já o teste público de segurança será de 22 a 26 de novembro. A nossa intenção realmente é dar o máximo de transparência, que as pessoas realmente conheçam tudo o que é possível, tudo o que há de segurança, para o caso de surgir alguma possibilidade de fragilidade, que a gente corrija. O Conselho Nacional de Justiça assinou hoje um termo de cooperação com a Secretaria do Tesouro Nacional e o Banco do Brasil para desenvolver e implementar no Poder Judiciário um novo sistema eletrônico chamado Cadastro de Entidades Devedoras Inadimplentes de Precatórios. Os precatórios são dívidas que algum ente público tem com alguma pessoa física ou jurídica. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que aprimora a gestão dos precatórios no Judiciário por meio de um sistema eletrônico para o cadastro de devedores de precatórios. Esse sistema é uma ferramenta que permite o acompanhamento de repasses devidos pelos entes públicos, permitindo maior agilidade na regularização da inadimplência. E agora conta com a parceria do Banco do Brasil e da Secretaria do Tesouro Nacional. É um avanço muito importante esse termo de comparação, esse sistema, o Sedimprec, será um avanço muito importante, porque no âmbito da Secretaria do Tesouro Nacional, o cumprimento desses dispositivos tem uma consequência muito relevante. Também sobre a gestão de precatórios foi assinado o termo de cooperação com a Advocacia Geral da União e com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Pelo acordo, as instituições vão desenvolver e implementar estudos, sistemas e a troca de informações que vão tornar mais eficiente a expedição, o acompanhamento, o controle e a execução orçamentária do pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor. Em linhas gerais, esse novo sistema que se pretende constituir, nacional e unificado, tem por escopo uma maior governança nos processos de trabalho que envolvem a expedição de precatórios e requisições de pequeno valor. O sistema, depois de desenvolvido, ele irá permitir o conhecimento antecipado e estruturado das informações dos precatórios e RPVs, de forma a garantir maior previsibilidade orçamentária e a melhorar a análise dos riscos fiscais. Para o presidente do CNJ e do STF, ministro Luiz Fux, esses acordos vão contribuir para a redução do tempo de processamento dos precatórios no Judiciário. Destaco a relevância dessa parceria na medida em que, de acordo com dados estimados pelo próprio Fonaprec, os dados são importantes, quando nós lançamos esses programas, para mostrar que eles são eficientes e efetivos. Por dados estimados, então, pelo Fonaprec, os precatórios a serem pagos pelos entes federativos totalizam mais de 141 bilhões, valor que por si só demonstra a magnitude do tema e nos conclama a assumirmos nossa responsabilidade com o aperfeiçoamento da gestão de precatórios. Começou hoje a primeira edição do Fórum Permanente de Auditoria do Poder Judiciário. O evento virtual, organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, segue até sexta-feira. No encontro vão ser debatidos temas práticos e teóricos relacionados à atividade de auditoria e divulgadas as práticas adotadas pelos órgãos públicos. A meta é melhorar a avaliação dos processos de gerenciamento de riscos, de controles internos, de integridade e de governança. Para isso, existe um comitê instituído por resolução do Conselho Nacional de Justiça, formado por 18 integrantes, dirigentes das unidades de auditoria interna do Poder Judiciário. O presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, destacou a importância dos debates para uniformizar procedimentos e aumentar o conhecimento de servidores. A auditoria interna busca exatamente com isso reduzir os riscos, os desvios, as fraudes, as irregularidades e eventuais ilícitos, fomentando assim uma administração proba. Esse fórum é extremamente relevante como espaço de diálogo e de aprimoramento da cidadania. E veja a seguir, ministro Luiz Roberto Barroso mantém confidencialidade de documentos sigilosos da CPI da pandemia. Voltamos em instantes.
Constituição é fruto da organização e da luta popular que a fez ser cidadã após um período ditatorial no Brasil. Em razão disso, é fundamental para sua materialização que o povo se mantenha permanentemente organizado e articulado. O ministro Luiz Roberto Barroso manteve a confidencialidade de documentos sigilosos da CPI da pandemia. Ele negou o mandado de segurança impetrado pelo senador Marcos Rogério contra ato do presidente da comissão. O senador Omar Aziz limitou o acesso somente a documentos relacionados a requerimentos de autoria do próprio parlamentar. Para acessar outros documentos, seria necessário fazer um pedido à CPI. Ao negar o pedido do parlamentar, Barroso considerou que a medida não prejudica a atuação dos membros da comissão. Ainda no âmbito da CPI da pandemia, o ministro Barroso atendeu em parte a pedido da defesa e restringiu a quebra dos dados fiscais e bancários do empresário Danilo Trento ao período entre abril de 2020 até agora. Danilo Trento é investigado pela comissão por suposto envolvimento com a Precisa Medicamentos, empresa que intermediava a compra da vacina indiana Covaxin. De acordo com a decisão, dados referentes ao período anterior que já tenham sido transferidos à comissão devem permanecer em sigilo e sob custódia. A primeira turma do Supremo negou 2 recursos do Tribunal de Contas da União para obrigar a Petrobras a contratar empresas para obras com base na lei de licitações. Foi a primeira sessão depois do início da pandemia, com magistrados e Ministério Público presencialmente no colegiado. O presidente da primeira turma, Dias Toffoli, abriu a sessão lembrando que esta era a primeira vez que todos os ministros e o Ministério Público se reuniam na sala de sessões depois da pandemia de coronavírus. Renovo, então, os cumprimentos em uma tarde em que estamos conseguindo estar todos reunidos aqui nesse plenário. É muito significativo e, como presidente da turma, reitero, então, esse registro. A primeira turma analisou um caso envolvendo o Tribunal de Contas da União e a Petrobras. O TCU obrigou a estatal a contratar empresas para obras com base na lei de licitações. A relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, anulou essa decisão. De acordo com a ministra, a Petrobras não está sujeita às normas dessa lei, segundo o entendimento do próprio Supremo. Para a Corte, a agilidade que se exige das empresas que atuam no mercado é incompatível com um sistema rígido de licitação. O TCU recorreu contra a decisão da ministra. Nesta terça-feira, Carmen Lúcia mais uma vez negou a aplicação da lei de licitações aos contratos da Petrobras. A relatora alegou segurança jurídica e o fato do STF já ter decidido sobre a questão. Os ministros seguiram o voto de Carmen Lúcia. Pessoas que, após a audiência de custódia, são privadas de liberdade, terão sua identidade verificada na base de dados de identificação civil nacional administrada pelo TSE e poderão ser cadastradas no momento do atendimento. A iniciativa ocorre em parceria com o CNJ como parte do programa Fazendo Justiça e visa garantir a regularização e a emissão da documentação civil básica. Privado de liberdade, este pedreiro de 19 anos foi a primeira pessoa do Brasil a ter os dados biométricos coletados pelo projeto do Conselho Nacional de Justiça para a identificação segura de presos. Já perdi muitas oportunidades de trabalho, caso não tinha documento. Agora você acha que vai ser diferente? Vai, com certeza. Graças ao projeto, após a audiência de custódia, os brasileiros que forem responder a alguma acusação em uma unidade prisional vão passar por uma verificação. A ideia é identificar com segurança a pessoa privada de liberdade e, se for o caso, cadastrá-la na base de dados da Identificação Civil Nacional. Ela é a maior do Brasil, com mais de 120 milhões de registros. E é administrada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Tem capacidade de auxiliar o Poder Judiciário em geral, dentro desse programa do CNJ, na identificação da pessoa que seja conduzida para a custódia do Estado. O enfoque mais importante desse programa é a garantia da cidadania mesmo. É comum que, às vezes, a pessoa que esteja penada ou entrando no sistema carcerário tenha algum problema com documentação. Nesse primeiro momento do projeto, nessa primeira etapa, são as coletas, a identificação
e possivelmente, posteriormente, a emissão desses documentos, né? Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública apontam que mais de 600 mil presos, de uma população carcerária de quase 760 mil, não possuem documentação. Por isso, o projeto não vai ser feito apenas no espaço da audiência de custódia. Nos tribunais, eles vão realizar primeiro as audiências de custódia, né? E posteriormente vão ter concomitantemente, né? Vão fazer essa outra com o pessoal da agência penitenciária para que lá nos presídios sejam feitos isso também. Nesta terça-feira, o plenário do Conselho Nacional de Justiça aprovou a resolução que cria a Política Nacional do Poder Judiciário para o Meio Ambiente. Na mesma sessão, foram definidas diretrizes para os serviços de ouvidoria. Entre os itens analisados, os conselheiros aprovaram mudanças no texto de uma resolução de 2010, que estabeleceu atribuições da ouvidoria do Conselho Nacional de Justiça e determinou a criação de ouvidorias nos tribunais de todo o país. O CNJ criou um grupo de trabalho para a regulamentação e recebeu sugestões de 90 tribunais para melhorar o funcionamento do serviço e o atendimento ao cidadão. Outra proposta aprovada foi a resolução que institui a Política Nacional do Poder Judiciário para o Meio Ambiente. A medida está alinhada ao conjunto de ações já adotadas pelo CNJ, como a recente criação do Painel Interativo Nacional de Dados Ambientais, o Cirenejude, em parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público. A relatora, a conselheira Flávia Pessoa, pontuou algumas medidas. Se refere a diretrizes, né, da política, bem como a utilização de recursos tecnológicos, sensoriamento remoto, imagens de satélite e a criação de inteligência institucional para prevenção e recuperação dos danos ambientais com base na sua atuação finalística do Poder Judiciário. A resolução é dirigida a todos os tribunais brasileiros para alavancar o desenvolvimento sustentável. O texto segue preceitos da Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas, um compromisso global pela melhoria da qualidade de vida. Vai se realizar o Fórum Mundial sobre o Meio Ambiente, que eu vou aproveitar para mencionar esse seu ato normativo como uma das últimas participações, não só de Vossa Excelência, mas como dos últimos produtos entregues pelo nosso CNJ, que temos o Observatório do Meio Ambiente. Por verificar o interesse da União na causa, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência da Justiça Federal de Minas Gerais para julgar a ação penal contra Fábio Schwartzman, ex-presidente da Vale, no caso do desastre de Brumadinho. Com isso, o colegiado anulou decisão da Justiça Estadual Mineira, que havia recebido a denúncia contra o ex-dirigente da mineradora por homicídio e vários crimes ambientais. Para a 6ª Turma do STJ, o interesse da União no processo criminal tem relação, entre outros fatores, com as atribuições da Agência Nacional de Mineração e com os possíveis danos a sítios arqueológicos causados pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em 2019. E no próximo bloco, o Conselho Nacional do Ministério Público abre processo disciplinar contra 11 procuradores da Lava Jato do Rio por suposto vazamento de investigação. Voltamos já. Uma das principais características da nossa Constituição de 88 é a cristalização de direitos e deveres esculpida no artigo 5º. Temos uma escolha constitucional de reforçar os direitos fundamentais. Não é à toa que o nosso rol do artigo 5º é tão extenso. Deixamos de lado um passado ditatorial e firmamos a vocação dessa Constituição cidadã. O Conselho Nacional do Ministério Público abriu processo disciplinar contra 11 procuradores que fizeram parte da força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro. Os procuradores são acusados de quebra de sigilo na investigação sobre a participação dos ex-senadores Romero Jucá e Edson Lobão em suposto esquema de propina na construção da usina nuclear de Angra 3. Com o processo disciplinar, haverá produção de provas e depoimento de testemunhas. Depois, o Conselho julgará se cabe a demissão dos procuradores.
Os expositores que vão participar da audiência pública que vai discutir a implementação da figura do juiz de garantias têm até amanhã para mandar o material a ser apresentado durante o evento. A audiência, que será realizada na próxima segunda e terça-feira, também vai debater o acordo de não persecução penal e os procedimentos de arquivamento de investigações criminais previstos no pacote anticrime. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determinou que os expositores selecionados para participar da audiência têm até esta quarta-feira para enviar o material escrito e em formato digital para o e-mail juizdegarantias@stf.jus.br. O evento será realizado de forma virtual na segunda e na terça-feira da próxima semana. Cada instituição vai ter até 10 minutos para fazer a exposição. As audiências públicas vão seguir uma metodologia que estimule o debate com foco em 4 ações diretas de inconstitucionalidade. Vão participar membros do poder público e da sociedade civil, que possam contribuir com conhecimentos técnicos e jurídicos sobre os temas. As audiências serão realizadas virtualmente nas próximas segunda e terça-feira, das 9 horas da manhã até as 6 da tarde. O link do evento será disponibilizado no site do Supremo, stf.jus.br. O Comitê Gestor da Justiça Restaurativa, coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça, homenageou os ministros do Supremo, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. A homenagem foi pela atuação para solucionar conflitos. A homenagem ocorreu durante a sessão do Conselho Nacional de Justiça desta terça-feira. O presidente do CNJ e do STF, Luiz Fux, e o ministro Dias Toffoli, que estavam presentes no plenário do CNJ, receberam placas de reconhecimento. Os outros 3 ministros homenageados participaram da solenidade por videoconferência. O conselheiro Luiz Fernando Keppen falou sobre a atuação deles no fortalecimento da justiça restaurativa. Justíssima homenagem a todos aqueles que contribuíram decisivamente para o fortalecimento da justiça restaurativa em todo o Brasil, para que ela possa florescer, para que ela possa gerar os seus bons frutos e, sobretudo, trazer uma resposta diferenciada a um problema crônico que nós temos aqui no Brasil, que é exatamente como enfrentar a questão dos fatos penais, dos fatos das ocorrências familiares, da violência doméstica, da violência infanto-juvenil, enfim, darmos uma resposta diferente àquela ideia do crime e do castigo. O Tribunal Superior do Trabalho promove durante toda a semana a 6ª edição do Seminário Internacional do Programa Trabalho Seguro. Este ano o tema é a construção do trabalho seguro em tempos de crise. Na abertura do seminário, a presidente do Tribunal Superior do Trabalho e Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, afirmou que a pandemia da Covid-19 trouxe para o mundo do trabalho a necessidade de se ter um olhar ainda mais apurado a um ambiente seguro e decente, visando a redução de acidentes e doenças. A ministra apontou que a Constituição da República e a consolidação das leis do trabalho, a CLT, possuem dispostos que visam garantir a saúde e segurança do trabalhador. Na busca pela preservação dos postos de trabalho e do exercício pleno da livre iniciativa, bases da democracia e do constitucionalismo brasileiros, empregadores, empregados, governantes buscaram soluções para ajustar a forma de realização do trabalho com a redução da contaminação e com foco para a prevenção de adoecimento e mortes pela Covid-19. Para cumprir os mandamentos constitucionais e legais, os esforços foram incansáveis na adequação dos modos de trabalhar aos novos tempos de crise sanitária. Muitos foram os aprendizados colhidos e aperfeiçoados desde o início da pandemia. A coordenadora do programa Trabalho Seguro, ministra Adelaide Miranda Arantes, destacou que em 2020, primeiro ano da pandemia da Covid-19, o número de concessões de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez pelo INSS por transtornos mentais
aumentou 20,6% em comparação com 2019. A ministra afirmou que a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais é o melhor caminho para evitar danos aos empregadores, aos trabalhadores e ao Estado, e que empresas, instituições e trabalhadores devem trabalhar juntos pela saúde física e mental das pessoas. O protagonismo deve ser a prevenção em suas mais diversas formas. Promover a conscientização de empregadores, trabalhadores, instituições e da sociedade do mundo do trabalho, a fim de que seja assegurado o meio ambiente do trabalho seguro, que é o direito fundamental da pessoa humana trabalhadora, visando proteger a saúde e a vida. Na conferência de abertura, o professor catedrático de Direito do Trabalho e Seguridade Social da Universidade da República do Uruguai, Hugo Barreto Ghioni, abordou a construção de um trabalho seguro e decente em tempos de crise, em especial sobre acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. El derecho a la salud y la seguridad en el trabajo es un derecho fundante del derecho del trabajo, pero no ha sido tan estudiado como otras manifestaciones de la tutela laboral. Pero hoy por hoy marcamos entonces dos dimensiones más amplias, que es el derecho a la seguridad, tal cual lo concibe la OIT dentro del concepto de trabajo decente, y por el otro lado, la otra frontera abierta también a explorar, a avanzar, es el derecho a la seguridad vinculado al medio ambiente de trabalho. O Seminário Internacional do Programa Trabalho Seguro continua até sexta-feira, com transmissão ao vivo pelo canal do TST no YouTube, a partir das 9 horas da manhã. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você, até amanhã.